frente de página 1, primeira aula do 4. Semana que vem é simulado. O que eu pedi foi o caderno 3, as últimas aulas lá do caderno 3 de vocês. Certo? Semana que vem acho que é o simulado pedindo questões. Então, gente, vamos lá, ó, encerrando geometria plana nessa aula aqui. Otávio, Otávio. Encerrando geometria plana. Polígonos regulares aí, vamos estudar. A gente vai usar muito o que você vai aprender aqui em pirâmides, tá? Então vai prestando atenção, não é nada tão complexo, mas vai ter que usar muito Pitágoras, vai ter que usar muito algumas informações que já eram para estar guardadas. Não é fórmula, mas é uma frase que você tem que guardar sempre, que nos dá uma amplitude na geometria. Todo polígono regular é inscritível e circunscritível a uma circunferência. É inscritível no interior, o polígono está no interior. E circunscrito, aí ele circunscreve, ele está do lado de fora da circunferência. Isso é muito importante porque nos dá uma marca que toda vez que você quer desenhar um polígono, você pode desenhar uma circunferência. Isso aqui é um polígono de 3 lados, demarca 3 pontos na circunferência e traça. Se o polígono você quer regular, divide a circunferência exatamente em 3 partes iguais. 120 graus, 120 graus, 120 graus. Se é um quadrilátero regular que você quer, você divide aqui em 4 partes. Na realidade, você faz um X e traça o quadrado. Pentágono divide em 5 partes a circunferência. 360 divide por 5. E aí você vai ter 72 graus. Você tem que ter o transferidor para medir, demarcar os pontos. Isso daqui é inscrever um polígono na circunferência. 6 lados. Aliás, antes, se ele é inscritível, ele também é circunscritível a uma circunferência. Ser circunscritível significa circunferência tangenciar os lados do polígono e todos os lados. Então ele está polígono inscrito e aqui agora ele está circunscrito a essa circunferência. Todos eles inscrito e circunscrito. Inscrito e circunscrito. Existe uma circunferência tanto no interior como por fora. Quando você pega hexágono, está aqui o hexágono regular, divide em 6 partes a circunferência. Aqui um heptágono, divide em 7 partes, em 8 partes. Vai percebendo uma coisa. Ana Santos. Vai percebendo uma coisa. Cada vez que você vai aumentando o número de lados do polígono, você também vai se aproximando de uma circunferência. Um triângulo estava bem distante de uma circunferência. Só que você vai aumentando o número de lados, eu vou me aproximando da circunferência. Tanto é que a gente pode pensar, não é certo, pensar que uma circunferência possui infinitos lados. Um polígono de infinitos lados. Você vai se aproximando, aproximando, e a partir daí você chega à conclusão que se eu tivesse muitos lados, eu teria uma circunferência. E a circunferência também vai aumentando, a inscrita e a circunscrita, vai se aproximando. Estava bem distante aqui, agora está bem próximo, cada vez mais, aumentando o número de lados. Você vai aproximando a circunferência circunscrita da inscrita. Bem próximo. Estamos aqui falando de um polígono aqui de 8 lados. Imagine 100, 200 lados. Aí você teria basicamente uma circunferência em cima da outra, quase. Tá aí. Todo polígono regular
é inscritível e circunscritível uma circunferência. Dentre eles, 3 são muito importantes: o triângulo, o quadrado e o hexágono. Nesses daqui o cara não vai ter perdão, porque vai surgir ângulo de 60, de 120, de 90. Isso tudo você sabe da trigonometria, dá para usar seno, cosseno, tangente, lei dos senos, lei dos cossenos. Os outros já são mais, vamos dizer, dispensáveis no estudo. E aí, vamos lá. Motivo da aula: relações métricas nos polígonos regulares, os principais, no quadrado. Então tá aqui, ó. Quadrado. Os 4 lados são iguais, os 4 ângulos são retos. Dividir a circunferência em 4 partes exatamente iguais, cada arco tem 90 graus. Lado L, que é necessário aqui você saber? Diagonal de um quadrado, mais que falado já em lado raiz de 2. Sabe por quê? Quando eu ponho uma circunferência aqui, eu vou te pedir o raio dessa circunferência. Quando o quadrado está inscrito, o raio é esse segmento. Dá para notar nitidamente que é o que? A metade da diagonal. Se a diagonal é L raiz de 2, o raio é L raiz de 2 sobre 2. Meia diagonal do quadrado. E se você põe a circunferência agora inscrita no quadrado, vai ter o raio da inscrita. E o raio da inscrita também, acho que é fácil você visualizar aqui, é exatamente o que? Metade do lado. E detalhe, toda vez que se fala em raio da inscrita, é também num polígono regular chamado de apótema do polígono regular. Então, se pedir o apótema, é metade do lado do quadrado aqui, se o polígono for um quadrado. Tá lá. Triângulo equilátero. Esse já é mais complexo, mas você tem que começar a guardar. Dado um triângulo equilátero a vocês, 3 lados iguais, 3 ângulos de 60. Lado L, o que você tem que aguentar e lembrar sempre? Uma fórmula importante, a altura do triângulo equilátero. A altura de um triângulo equilátero sempre é lado raiz de 3 sobre 2. Então essa altura inteira, lado raiz de 3 sobre 2. Centro da circunferência aqui. Se é um polígono regular, ele está inscrito e circunscrito a uma circunferência. Note aqui, ó, uma das primeiras questões da apostila de vocês é demonstrar essas fórmulas. Simplesmente, olha lá, ó. Quanto que vale o raio da circunscrita? E quanto que vale o raio da inscrita? O que você vai ter que lembrar aqui? Que esse raio é igual a apótema, tudo bem. Vai ter que lembrar que num triângulo equilátero em particular, este ponto, que é o centro tanto da inscrita quanto o centro da circunscrita, é o baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro de um triângulo equilátero. Aonde seu baricentro sempre vai dividir esse segmento na proporção 2 para 1. E aí eu posso dizer que o raio grande mais o raio pequeno, raio da circunscrita mais o raio da inscrita, é a minha altura, que é lado raiz de 3 sobre 2. E o raio, quando se divide na proporção 2 para 1, é sempre dividir em 3 partes. Onde a parte maior fica com 2/3 de tudo. A parte menor fica com 1/3 de tudo. E o que é tudo? A altura do triângulo equilátero. E aí você pode dizer o quê? Que o raio maior é 2/3 de toda essa altura. E o raio menor, 1/3 de toda essa altura.
proporção 2 para 1. Você estudar pirâmide, a altura da pirâmide quando ela é reta cai bem aqui, pirâmide triangular, regular. Aí você vai precisar desse segmento para aplicar Pitágoras ou desse segmento nas pirâmides. Então é daqui, 2/3 da altura ou 1/3 da altura. E o errão é 2 vezes o errinho. E o errinho é o apótema da nossa pirâmide, do nosso triângulo equilátero, raio da inscrita. E o hexágono regular, como eu disse, os 3 mais importantes. Quadrado fácil. Triângulo equilátero, só lembrando aquela proporção, 2 para 1, 2/3 da altura, 1/3 da altura. E o hexágono regular, por sua vez, o que você tem que lembrar, todo hexágono regular tem os 6 lados iguais. E se eu dividir ele em triângulos, forma sempre os 6 triângulos equiláteros. Onde? Todo hexágono regular é formado por 6 equiláteros. Então, cada triângulozinho desse é um triângulo equilátero. O que eu devo notar? O raio da circunscrita é exatamente o lado do nosso hexágono. Se aqui é um triângulo equilátero, essa medida é igual a esta. Então, o raio da circunscrita é exatamente o lado do hexágono. E da inscrita, nada mais seria do que a altura de um triângulo equilátero. Altura, lado raiz de 3 sobre 2. Aí ele pede nesse exercício que você deduza as fórmulas anteriores. Só lembra para mim que eu não tenho aqui a apostila. Está bem em cima. Quais são as fórmulas que ele mandou você determinar, gente? Está bem em cima do exercício. A altura é igual a lado, a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então vai, vamos lá. Primeiro a altura. Chamando aqui de L, aqui de L, aqui de L, você quer a altura H. A altura H, chamando aqui de H, basta você ver. Se é uma altura que é um ângulo reto, dá uma olhada no triângulo equilátero, triângulo retângulo, desculpe. Se é equilátero, eu dividi aqui no meio, então aqui é L sobre 2. O que você vai usar aqui? Pitágoras para chegar a essa altura? Não, aí a altura é lado, raiz de 3. Calma, Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Pitágoras. Aí você vai chegar à fórmula que é aí, a dedução. L quadrado menos L quadrado sobre 4 igual a H quadrado. MLC 4. Fica 4L quadrado menos L quadrado igual a H quadrado. Seu H quadrado é 3L quadrado sobre 4. Seu H é a raiz quadrada disso. Uma raiz quadrada do L quadrado sai, o 4 sai. Então é L raiz de 3 sobre 2. Está aí a primeira fórmula deduzida. Só que isso daqui é muito importante, hein, gente? Não vai deixar eu me demonstro na hora, não tem tempo para isso. Qual que é a outra? Da área. Área. Fórmula da área. Área de qualquer triângulo, base vezes a altura sobre 2. A base é o lado L. A altura você acabou de determinar. Então eu vou pôr aqui, é metade, já estou dividindo por 2, da base L, vezes a altura, L raiz de 3 sobre 2.
sai que a fórmula da área é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Outra fórmula importante também a partir de agora, por favor. Não tem mais desculpa. Altura, lado raiz de 3 sobre 2, área de um triângulo equilátero, lado quadrado raiz de 3 sobre 4. Qual que é a outra? Os dois raios. Os raios. Aí você tem que lembrar aqui. Divisão, proporção, 2 para 1, porque aqui é o baricentro, incentro, circuncentro. Então o raio da nossa circunscrita, que é a maior, a circunferência aqui, é rão, é 2/3 da altura, que é lado raiz de 3 sobre 2. Corta. Sai que é rão, é lado raiz de 3 sobre 3. Isso eu já falo, isso não precisa decorar, isso e isso sim. Isso daqui é só lembrar, divisão 2 para 1, 2/3 da altura. Você guardou essa, não gasta muito tempo. Isso daqui é metade disso, ou 1/3 da altura. L raiz de 3 sobre 2. Dá L raiz de 3 sobre 6. Tá aí as fórmulas que ele pediu para você deduzir. Altura, área, raio maior, raio menor, que também é chamado de apótema. Correto? Agora, voltando um pouco mais de teoria. Área de um triângulo equilátero, que nós chegamos aqui, ó. Dado um triângulo equilátero a vocês, lado Lão, tendo a altura H, L raiz de 3 sobre 2, está repetitivo, justamente aí chegou a fórmula L quadrado raiz de 3 sobre 4 da área. São fórmulas agora, gente, que o cara não vai ter, vamos dizer, dó. Ele vai cobrar na geometria essas duas fórmulas incisivamente. Por que que é importante? Até no hexágono regular. O hexágono são 6 triângulos desse. Quer saber o apótema? Vai ter que saber essa fórmula. Quer saber a área? Vai ter que saber essa fórmula. Área de um hexágono regular. Aqui eu falo, não é necessário guardar, decorar fórmula. São 6 triângulos equiláteros. E aí 6 vezes L quadrado raiz de 3 sobre 4. Você na realidade tem que lembrar a área do triângulo equilátero. Que aí dá até para simplificar aqui, né? E ficar a fórmula mais charmosa, 3L quadrado raiz de 3 sobre 2, simplificar o 6 com 4 aqui. Mas isso já não precisa decorar. Decore esta, do triângulo equilátero. E aí, exercício. Olha lá como é que cai em Enem, ó. Eles vão vendo, logotipo, né? Você pensar em logotipo, logomarca, sempre é formado por polígono regular para ficar mais charmosinho, mais fácil até identificar. Mercedes aqui, ó. No livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, a personagem Macabeia é atropelada por um veículo cuja logomarca é uma estrela inscrita em uma circunferência, como mostra a figura. Se os pontos A, B e C divide a circunferência em arcos de mesmo comprimento, divide em formas iguais, 3 partes iguais, e a área do triângulo ABC é 27 raiz de 3 centímetros quadrados, determine a medida do raio dessa circunferência. Vai lá.
simplicidade. Esquece lá a logomarca. Tem uma circunferência. Você vai ter um triângulo equilátero aqui dentro. Dividir em 3 partes iguais. A área do triângulo equilátero, segundo ele, é 27 raiz de 3. Segundo eu sei, é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 27 raiz de 3. Por isso que eu disse que ele vai ser implacável no cobrar isso. Aí, ó, raiz de 3 com raiz de 3 cancela, o 4 multiplica. Você vai ter que lado ao quadrado é 4 vezes 27, 108. O que é 108, hein? Por 2, 54, por 2, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. 1, 2 sai, 1, 3 sai. Porque você vai ter que extrair a raiz quadrada. Então sai 6, raiz de 3 que fica aqui. Esse é o lado. 6 raiz de 3. Só que ele me pediu o raio da circunferência. Errão. O que você tem que lembrar aqui? Não é a divisão 2 para 1? O que é o errão que ele me pede? 2/3 da altura do triângulo equilátero. Qual que é a altura? Lado raiz de 3 sobre 2. Esse é o lado. Olha como que eu disse, que ele é implacável. Guardou fórmula, tudo bem. Na hora você não vai definir, que você vai ter que interpretar o problema ainda. Aí você fala, eu aplico Pitágoras na hora. Não dá tempo. 2 com 2, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 com 3 cancela, o raio é 6. Acabou. Só que tem que ler e interpretar direitinho. O próximo exercício considere um triângulo equilátero, cujo lado mede 12 centímetros de comprimento, e um quadrado em que uma das diagonais coincida com uma das alturas desse triângulo. Nessas condições, determine a área em centímetros quadrados do quadrado. Olha lá, ó. Considere um triângulo equilátero, cujo lado mede 12. E um quadrado em que uma de suas diagonais coincida com uma das alturas desse triângulo. Falei para vocês, tem que guardar a altura. Quanto que vale a altura? A altura é lado raiz de 3 sobre 2. No caso, 4 raiz de 3. E segundo ele, um quadrado em que uma das diagonais coincida com a altura desse triângulo. Então, esse quadrado que ele está simulando e citando, uma de suas diagonais coincide com essa medida. Qual que é a área do quadrado? A gente chama aqui de L e aqui de L. Detalhe, se ele quer a área, ele quer L ao quadrado. Muitas vezes vocês... Hã? Aí não dá 6 raiz de 3 na altura? É 6, desculpa, eu que errei.
Isso, Kaique. É para ver se você está prestando atenção, Kaique. Eu que errei. É 6. Dividir por 3 lá. Gente, eu quero a área do quadrado, eu quero L ao quadrado. Quer dizer, você vai ficar preocupado em extrair raiz quadrada? Eu quero a área, não quero o lado. Porque agora o que me resta aqui para chegar ao lado? Pitágoras. 6 raiz de 3 ao quadrado, quadrado da hipotenusa, é a soma dos quadrados dos dois catetos. Aqui vai dar 36 vezes 3, igual a 2L ao quadrado. Aqui vai dar 108, igual a 2L quadrado. L quadrado é 54. E, gente, o lado é raiz de 54, mas se você quer a área é 54 centímetros quadrados. Acabou. Ô, Shigeru, esse daí você poderia também pegar o lado, igualar o diagonal que é raiz de 2, achar o lado e depois multiplicar o quadrado. Poderia? Também, dá, mas sei lá. Isso daí é pegando a sequência do exercício como ele está falando. Certo? Gente, os próximos agora é usar raciocínio. Quem é 6N? Gente, é 6N? Os próximos agora é usar raciocínio. E eles gostam que você utilize desse argumento agora. Gente, eu pediria para vocês agora, aqui, sem, vamos dizer, fazer grandes contas, hein? Não é conta que eu quero, é você chegar a uma dedução. Divisão de pizza, de bolo. Sendo o hexágono regular abaixo, representado com lado L igual a 1 centímetro. Calcule em centímetros quadrados a área da região achurada. Do hexágono, quanto que representa essa área pintada? Alguém poderia me dizer? Vai ser 4 vezes a área do triângulo equilátero. Ou 4/6 da área do hexágono, certo ou errado? Se a gente dividir aqui em 6 partes, você pintou 4 e deixou 2 sem pintar. 4/6, se eu simplificar, 1/3 da área do hexágono. Certo? 4/6, desculpe, 2/3. Não é 1/3 não, 2/3. Isso daí às vezes a gente usa para você visualizar exercícios Enem rápido, que ele não quer que você faça a conta, quer saber só qual a parte, qual a porção de todo o hexágono. Aqui é lógico que ele quer que você efetue a conta para achar as alternativas. Mas normal. Viu isso? Você poderia pensar aqui, mais rápido ainda, né? Em vez de calcular a área do hexágono e depois é só pensar em triângulos equiláteros. Você tem 1, 2, 3, 4 em vez de 6. Então você poderia vir aqui e dizer que a área é o quê? 4 vezes a área de um triângulo equilátero. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área é raiz de 3. Alternativa A. Assim que se espera a questão de Enem, rápido, fácil, só que depende da tua concepção. Guardou essa forma? Guardou, então aí vai rápido, senão você empaca. Você
vai ter que visualizar que são só 4. Apesar de ser um hexágono, o que me interessa são só 4. Mais um. Essa aula foi até rápida. Finalizando geometria plana. Isso já caiu bastante, tá, em vestibular, só usa outras formas, quer saber esse segmento, então ele dá esse segmento, quer saber o lado do hexágono. Gente, considere o hexágono regular A, B, C, D, E, F. Clássico. No qual foi traçado o segmento FD. Medindo 6, te deu a medida aqui 6. Representado na figura abaixo. Qual a área do hexágono? Primeiro, estar ciente do que é esse 6 que ele te deu. Se todo o hexágono é dividido em 6 triângulos equiláteros, vê se você concorda. Esse 6 que ele me deu seria a altura de 2 dos triângulos equiláteros, sim ou não? Onde cada altura do equilátero aqui vai medir 3. 6 seria a altura de 2 dos equiláteros. Que a particularidade justamente do triângulo equilátero, quando ele é equilátero, a altura aqui é igual à altura aqui, e é igual à altura aqui, se é equilátero. Se não é, cada altura tem uma medida diferente. Mas se o hexágono é regular, aqui é um triângulo equilátero. Então o cara te informou que a altura do equilátero é 3. Eu sei que a altura sempre é lado raiz de 3 sobre 2. 3. O lado seria 6 dividido por raiz de 3. Se eu racionalizar, 6 raiz de 3 sobre 3. Seu lado é 2 raiz de 3. É o lado do triângulo equilátero que coincide ao lado do hexágono. 2 raiz de 3. Se você quer a área do hexágono agora, segunda parte. A área do hexágono, 6 vezes a área de um triângulo equilátero com esse lado. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Acabou. Fatalmente você vai chegar a uma alternativa. A área do seu hexágono, 6 vezes 4 vezes 3, elevei ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 18 raiz de 3, alternativa A. Tá aí, senhores, a aula que seria a primeira do caderno 4. Problemas, dúvidas? Vai lá, Cauê. Bianca. Tranquilo. Tranquilo? Então, por hoje, gente, é só. Simulado eu já falei, caderno 3, tá? E caderno 4 agora, frente E de vocês é uma frente que para Enem não tem muito sentido. Polinômios, números complexos, equações polinomiais, até o final do ano. A gente tem que dar porque também não pode deixar acumular. Certo? Para FUVEST, UNESP, Unicamp são importantes. E a frente D, que é essa, agora começa espacial, importantíssimo para vocês. Até o final do caderno 7. Ok? Moçada, um abração. Maria Clara, sextou.
Você